Qual era a relação entre judeus e samaritanos na Bíblia? A Bíblia nos conta histórias de rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Nesse vídeo, nós exploraremos essa relação complexa e muitas vezes tensa entre esses dois povos. Vamos entender quem eram os samaritanos e como surgiu essa rivalidade e como essa rivalidade afetou a vida dos dois grupos. Nos acompanhe nessa jornada para entendermos essa história fascinante. A paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a rivalidade, a hostilidade que existia entre os judeus e os samaritanos. Nós vamos entender quem eram os samaritanos, qual era o seu relacionamento com os judeus e os motivos dessa hostilidade. Eu já peço que, se você não for inscrito, se inscreve em nosso canal, que sempre estamos trazendo conteúdos novos para você não perder nenhum vídeo. Aos que já são inscritos, obrigado pela confiança. Se você gostar, deixa seu like, acompanhe esse vídeo aí até o final e bora pro vídeo. Quem eram os samaritanos? Samaritanos é natural ou habitante de Samaria. Samaria era uma cidade, um território, uma região localizada na parte central de Canaã. Samaria era a capital do reino de Israel em ocasião do reino dividido, aonde Samaria era a capital do reino do norte, Israel, e Jerusalém era a capital do reino do sul, Judá. Mas Samaria foi conquistada pela Assíria em 722. Os cidadãos influentes foram deportados para a Assíria, Síria e para a Babilônia. E os judeus deportados foram substituídos por colonos estrangeiros, a qual a Assíria trouxe para habitar em Samaria no lugar deles. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 23 e 24. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cute, e de Ava, e de Amate, e de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Os recém-chegados, os estrangeiros que a Assíria deportou para habitar em Samaria, se relacionaram com os judeus que ainda estavam habitando ali, e o fruto desse relacionamento, o povo que se originou dessa mistura, foi denominado de samaritano. Então esses eram os samaritanos. E começou a viver ali naquela terra, ou pelo menos tentou viver ali naquela terra normalmente. Como os judeus e samaritanos se relacionavam? Como vimos anteriormente, os judeus e os samaritanos têm um parentesco de sangue, porém eles tinham uma relação ruim, e essa relação entre eles é mostrada em várias passagens da Bíblia. Esdras capítulo 4, versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Nesse versículo, vemos os samaritanos oferecendo ajuda para os judeus para eles reconstruírem o templo. Porém, a oferta é rejeitada pelos judeus porque os judeus concluíram e entendiam que eles eram inimigos. E em várias outras passagens, esse mau relacionamento, essa hostilidade é mostrada na palavra de Deus. Mas eu acredito que uma passagem mais conhecida, aonde todo mundo percebe que não havia uma boa relação entre eles, é em João 4, aonde Jesus ele vai conversar e pedir água para uma mulher samaritana, e veja só o que ela vai falar. João, capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, sim, a relação entre eles era hostil. Eles não se comunicavam e eles não tinham uma boa relação. Os motivos dessa hostilidade. Já entendemos que a relação entre os judeus e samaritanos eram péssimas. Agora nós vamos listar alguns motivos para existir essa grande hostilidade. Eles eram um povo mestiço. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 23 e 24. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria,
onde permanece até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cute, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Eles eram pagãos. Os estrangeiros que vieram habitar em Samaria mantiveram a sua crença e as suas culturas, e eles não serviram ao Senhor, até o momento em que o Senhor enviou um castigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 25. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Em ocorrência desse acontecimento, o rei da Síria mandou que fosse enviado ali um sacerdote para lhes ensinar como servir e agradar ao Senhor. Mas mesmo assim, eles continuaram tentando servir a Deus, mas não deixaram de servir aos seus deuses pagãos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 33. Assim, ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Eles também tentaram atrapalhar a reconstrução do templo de Zorobabel. Em Esdras, no capítulo 4, vamos ver que os samaritanos ofereceram ajuda, como citamos anteriormente, para ajudar os judeus a reconstruírem o templo. Porém, lhe foi negada, acreditando que eles eram inimigos. Mas não demorou muito até eles mostrarem a garra e tentar barrar a reconstrução do templo. Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5. Todavia, o povo da terra delimitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eles também tentaram atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles não queriam de jeito nenhum que a cidade fosse reconstruída. Neemias, capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Eles também construíram outro templo. Eles construíram um templo no Monte Gerizim e disseram que ali era o lugar certo para adorar e não no templo em Jerusalém. A construção de um templo pelos samaritanos não é descrito na Bíblia hebraica, mas ele é mencionado lá em João, no capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, como vimos, existia esses e alguns outros motivos que levaram a existir tanta rivalidade e hostilidade entre judeus e samaritanos, mesmo eles sendo parentes de sangue. Se você gostou de aprender sobre a história dos samaritanos na Bíblia e quer continuar aprendendo, se inscreve em nosso canal agora mesmo, porque sempre estamos trazendo conteúdos novos e relevantes aqui para vocês, de temas variados relacionados ao Evangelho e à Bíblia Sagrada. Porque ao se inscrever, você sempre será notificado quando postarmos novos vídeos aqui. Então, não perca tempo, se inscreve e ativa o sininho, que em breve estamos trazendo conteúdos novos aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.